Tá sem me ouvir. Mas é isso aí. O convite está feito, então, para toda a população participar. Vamos mudar de assunto? Os primeiros 1000 dias na vida de um bebê, que começam na concepção e terminam por volta ali dos 2 anos de idade, são uma janela de oportunidades para o desenvolvimento de uma criança, em que é possível estimular e também ensinar hábitos que vão, inclusive, influenciar a saúde e o estilo de vida até a fase adulta desse bebê. O que acontece é que nesse processo também nasce uma mãe com tantas dúvidas. E hoje esse é o nosso assunto do quadro Ser Mãe, a jornada da gestação. As principais dúvidas das mães nos primeiros dias de vida dessa criança. Eu vou olhar para onde? Ao deixar o corpo da mamãe, o bebê passa por tantas adaptações. Ele começa a respirar por seus próprios pulmões. Ele vai estabilizando sua circulação sanguínea e se habituando também às diferenças de pressão, por exemplo, entre o interior do útero e aqui, o ambiente externo. Além disso, gente, dessas adaptações do bebê, tem também o aprendizado e a adaptação dos pais. E para esse papel, informação e orientação nunca são demais. Sobre isso que a gente conversa agora com a doutora Luíse Dantas, pediatra. Doutora, muito obrigada pela participação, seja bem-vinda. Olha, eu estou falando por experiência própria, essas dúvidas não param de surgir. Por que é tão importante a gente ter uma consulta pré-natal com a pediatra antes do bebê nascer? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite, né? É sempre bom poder trazer uma informação, principalmente baseada em evidência, né, para ajudar as famílias nessa decisão. Então, essa consulta pré-natal, a gente vai conhecer o que está acontecendo com essa família, como está sendo essa gestação, se teve alguma intercorrência, como está sendo o desenvolvimento do bebê ainda dentro do útero. Que é por isso que a gente fala tanto desses 1000 dias, né? O que acontece dentro do útero vai refletir nos cuidados e no desenvolvimento desse bebê ao longo da vida. Então, já o que acontece ali na gestação, a gente precisa saber. Então, às vezes, tem um diabetes gestacional, uma hipertensão, uma alteração de tireoide, alguma outra doença, uma patologia que a gente precisa ter um olhar diferenciado, né? Até para a gente saber dos cuidados na hora do nascimento desse bebê, no pós-nascimento, para que a gente possa orientar essa família. Então, a gente vai avaliar o que é que está usando de suplemento, se tem alguns que têm, né, evidência científica importante, que precisam realmente ser usados e que às vezes ainda são pouco difundidos. Se ela está tendo, né, algum outro probleminha que precisa de intervenção ali naquela gestação, às vezes a gente já cansei de fazer até diagnóstico de diabetes gestacional na consulta pré-natal. Imagine que já estava, né, avançada e a gente não tinha esse diagnóstico. Porque vão atualizando, né, essas diretrizes e a gente precisa sempre estar pronto para intervir. Aí, além dessa parte da gente avaliar como está sendo toda a gestação, a gente vai muito alinhar as expectativas da família, porque eu falo que essas vezes é o nosso principal papel, né? A chegada de um bebê é o melhor presente que a gente tem, mas ele traz uma transformação muito grande na vida daquela família, na rotina inteira, nos cuidados, na mudança da sua vida, que é muito drástica, né? A gente tem uma vida tão corrida, com tantas atividades. E de repente você tem que parar para cuidar só daquele bebê. Você faz assim, mas é só isso? Não, gente, cuidar de um bebê é muito difícil. A gente fala que os índios falam que para você cuidar de uma criança, você precisa de uma tribo inteira. Então a gente precisa, inclusive, mostrar para aqueles pais a importância da rede de apoio, porque sem ela fica impossível aguentar, né? Então, e aí, como são esses cuidados com o bebê? São poucas coisas que mudaram. Então, eu tenho visto muito as pessoas, às vezes, afastando a sua principal rede de apoio, que são os avós, aquela tia próxima, aquela irmã. Então, gente, a rede de apoio é o bem mais precioso que você tem, é o seu maior aliado naquele cuidado. Então, não afastem eles, né? Não invalidem os conhecimentos deles, porque eles têm muito amor para dar. Então, faz o contrário. Leva a sua mãe na consulta com o pré-natal com o pediatra, para ele tirar as dúvidas. Porque quando ele entende o porquê daquilo, ele vai te ajudar no processo. Perfeito. Tá? E, doutora, assim que acontece o nascimento do bebê, o que é preciso ver? O que o pediatra, que está ali na maternidade, independente da via de parto, ele vê naquele neném? Tá. Ao nascer, tá, o bebê passa por uma adaptação, né? Como você já tinha dito. Então, nem sempre esse bebê consegue respirar sozinho. Esse é o principal
ponto assim que a gente precisa ter ali naquele momento. O pediatra ele tem 1 minuto para avaliar isso. Se aquele bebê está respirando adequado, se o tônus, que é assim, a força muscular dele está adequada, né? Se aquele bebê está ativo para poder ele ir para a mãe. Então, se ele não intervém nesse primeiro minuto de vida, isso vai ter sequela pelo resto da vida. Certo. Então, é muito importante a presença do pediatra naquele momento. E de um pediatra que seja habilitado, né? Que saiba fazer reanimação neonatal, porque 10 a 20% dos bebês precisam de alguma ajuda quando nascem. Daí, se o bebê está bem, né? O bebê está respirando, ele está durinho lá, às vezes ele nem está chorando, mas ele está respirando, o ideal é que esse bebê vá para o contato pele a pele, tá? Com a mãe. Com a mãe, que é para ele ficar a primeira hora de vida inteira nesse contato pele a pele com a mãe. Porque isso tem inúmeros benefícios, né? De ajudar no controle térmico desse bebê, desde que a temperatura da sala também esteja adequada, né? A sala não pode estar muito fria, então precisa ter esse controle rigoroso. Esse bebê vai colonizar com uma flora bacteriana da mãe, da pele da mãe, não de uma flora hospitalar. Essa transição da circulação, são vários estudos que mostram que ela se dá de uma forma mais adequada, então essa adaptação cardiorrespiratória após o nascimento, ela se dá melhor. A amamentação, óbvio, né? Vai ser mais fácil, porque ele está ali grudado na mãe. Além do vínculo, que é indescritível, né? Perfeito. E, doutora, a gente recebeu tantas dúvidas em relação a esses primeiros dias do bebê. Uma das que mais surgiu é, o bebê toma banho ou não na maternidade? Ele toma banho em casa? Ele toma banho quando? Depois que nasce? Vamos às polêmicas. Essas são as perguntas que não têm uma resposta muito definida, tá? O banho é uma questão muito cultural nossa. Então, a gente tem essa coisa de tomar banho sempre. O bebê não nasce sujo, gente, então ele não precisa tomar banho. Aquela coisinha branquinha que tem no bebê, né, que é o vernix caseoso, ele é como se fosse um hidratante que ele tá ali no útero, né, envolvendo o bebê para proteger. Então, o ideal é que a gente não tire. Então, se puder esperar pelo menos 24 horas, é o ideal, tá? Aí, tem que ser na maternidade ou não. Decisão familiar, tá? Só com água, com sabonete neutro, como é que funciona esse primeiro banho, por exemplo? Pronto. Esse primeiro banho, como eu falei, o bebê não tem sujeira, né? Então, às vezes a gente vai usar o sabonete mais para a parte íntima. O sabonete do bebê é tudo que a mãe não gosta. É para ser sem cheiro, que faça pouca espuma, porque a pele do bebê é muito sensível. Então, o ideal são os que a gente chama de síndeds, que eles são meio umas espuminhas, uns gel lavantes, não são exatamente um sabonete, tá? Então, só que eles são mais caros, geralmente, né? Então, pode lavar só com água. Doutora, falando dessa questão do banho, muitas dúvidas surgem também em relação ao umbigozinho do bebê, principalmente no banho. Existe uma forma correta de fazer essa limpeza e também dos cuidados que a gente precisa ter com o umbigo do bebê, né? Vamos lá, desmistificar um monte de coisa, tá? O que é que a literatura traz? Os consensos. E esses consensos foram mudando ao longo dos anos. Então, a gente vai ver todo tipo de recomendação, tá? A recomendação não é obrigatório o uso de álcool quando o parto acontece em condições adequadas. O não é obrigatório não significa que não pode ser usado, tá? Então, tanto você pode apenas lavar na hora do banho normal, passar sabonete ali mesmo para lavar, né? E depois secar. O mais importante é mantê-lo seco, E como bem é que seco. a gente usa essa parte Ou de secar? usar com algodão, com o cotonete e o álcool para limpar, tá? A senhora até trouxe o cotonete adequado para isso, né? Pra gente dar uma olhadinha. Vamos lá. Porque, gente, existe uma infinidade de produtos específicos para esse bebê. Eu falei assim, doutora, por favor, traz. Porque tem muita mãe que tem dúvida mesmo. Aí ela trouxe uma boneca e, por exemplo, o cotonetezinho, que ele é mais fofinho, né? Na ponta, por exemplo. Então, aquele cotonete que todo mundo acha que é o cotonete de bebê para limpar o umbigo, ele não é para limpar o umbigo, tá? Ele é para limpar a orelha. Por quê? Porque não é para limpar a orelha. Tá a orelha você pode apenas pegar a fralda que você está usando para enxugar o bebê e colocar até onde seu dedo vai. Por quê? Porque não é para colocar o dedo lá dentro. Produz muita cera? Produz. Mas a cera é protetora. Então, não é. Ali é só para a gente enxugar. Então, por que fizeram esse cotonete chique com a pontinha? Mais gordinho, rechonchudo. Para impedir que os pais coloquem ele dentro do ouvido. Dentro do ouvido do bebê. Então, ele foi feito com esse intuito de impedir que a gente faça um mau uso dele, tá? Para limpar o umbigo, quando é no primeiro momento que ele tá ainda muito branquinho, né? Ele inicialmente é todo branquinho, parece uma pérola. A gente consegue limpar somente com um gás e um algodão embebido em álcool, tá? Perfeito.
Só que depois, quando ele vai ficando seco, ele vai ficando pretinho, todo pretinho. E aí a base é o principal. O que é a base? A base é o que fica grudado já na pele, tá? Só tirar aqui a mãozinha que tá na frente da câmera. Sim. Pronto. Aí fica a melhor base pra é a gente parte mostrar. do umbigo que já tá aqui bem grudadinha na pele. Então, pra gente conseguir limpar, a gente precisa, às vezes, segurar o umbigo para um lado e para o outro, para colocar esse cotonete comum, tá? Com álcool 70. Certo. Ou, daquelas famílias que preferirem, elas vão tão somente secar mesmo. Secar com a toalha aqui, esse umbigo, e deixar ele sempre assim, ó, para fora da fralda, tá? O umbigo não pode ficar dentro da fralda. Por quê? Porque às vezes o bebê vai fazer xixi e aquele xixi vai ficar molhando o umbigo. Perfeito. Então, o umbigo a gente sempre coloca para fora da fralda. E a gente sempre troca a fralda antes do bebê mamar. Por quê? Porque se você deixa para trocar depois que ele mamou, que ele tá de barriguinha cheia, na hora que a gente levanta, mesmo com movimento suave, né? Esse quadril, essas pernas, a gente acaba aumentando a pressão dentro do estômago e facilita com que aquele bebê regurgite. A famosa golfada, né? Então, esse umbiguinho, ó, a gente vai pegar, molhar aqui com álcool. O álcool tá difícil de encontrar na farmácia, porque tem uma normativa, né, que ele saiu de circulação, mas na maternidade geralmente entregam. E aí você vai limpar aqui a base mesmo, tá? Perfeito. Segurando essa partezinha que vai estar solta. Não tenham medo, gente. O umbigo não tem nervação nervosa. Então não dói no bebê, Não dói. né? Ah, mas ele chora. Chora. Por quê? Porque tá gelado. Porque o bebê tá tá ali incomodado, todo é. quentinho, né? A gente tá indo com uma coisa gelada. Ele chora, às vezes, até só da gente segurar. E, principalmente, eu acho que essa é a frase. Se eu puder dizer uma frase para as mães, não tenham medo de choro. O choro é a comunicação do bebê. Ele quer te dizer que alguma coisa está acontecendo. Às vezes, ele só quer colo, ele quer mamar, ele quer avisar que a fralda tá suja. Então, para tudo, o bebê precisa chorar. O choro é a principal forma de comunicação. Perfeito. E as mães ficam em pânico porque o bebê está chorando. Não, calma. Você vai conhecer com o tempo o que é que aquele choro significa. Cada choro tem um tipo de informação que o bebê quer trazer. Tem vários vídeos na internet explicando sobre esses choros. Gente, não adianta, não tem manual de instrução. Cada bebê é um, cada mãe é outra também. né? Exatamente. Só observando o seu filho é que você vai conseguir realmente saber o que é aquele choro dele. Perfeito. Doutora, a gente tem um tempo mais curto e eu tenho duas dúvidas importantes aqui dos nossos Certo. telespectadores. A primeira é, pode usar creme e perfume na pele do bebê recém-nascido? Não. Tá? Tem muita mãe que, olha, a tocha de lavanda, né? Perfume de jeito nenhum. Primeiro, eles têm um cheiro delicioso. E a pele deles é muito sensível. Então, tudo pode causar reação. Então, perfume, não. Hidratante específico de bebê, ele já deve ser usado desde a primeira semana de vida, tá? Essa é uma das poucas coisas que também mudaram. Hoje é recomendado que se use já desde a primeira semana de vida. Né? Sem Específico cheirinho, sem álcool. Sem cheirinho, sem álcool, sem parabenos, o mais natural possível. Outra dúvida comum é que antigamente usávamos muito lenço umedecido, mas hoje indicam muitas vezes usar Então. algodão quadrado em bebê, na água. Qual a Isso. diferença, doutora? Vamos lá. Os lenços umedecidos, né, por melhores que sejam, eles sempre vão trazer algum produto. Fragrância, álcool ou até um produto para conservar. Então, a gente reserva para situações extremas, tipo, eu vou sair, vou na consulta hoje. Meu filho, é meio complicado a gente sair com a garrafa térmica, com um algodão, né? Então, vamos também não ser tão... Não vamos complicar mais a vida da mãe, né? Então, vamos ser práticas. Então, numa ocasião excepcional, a gente pode usar o lenço. Ainda assim, escolha esse lenço que tenha o mínimo possível, tá? De fragrância, de perfume, de álcool, que ele não pode ter nada disso. Então, um lenço específico de recém-nascido. Esse algodão quadrado, eu falo que ele é uma coisa que veio muito facilitar a vida da mãe. Por quê? Porque pode usar o algodão normal? Pode ser que você tem que abrir ele todo. O menino tá ali chorando, trocar a fralda, parece o fim do mundo. A criança grita, Então, ele é prático, porque você molha um pouquinho na água, né? Deixa ali já uma térmicazinha com água fervida, que já não esteja tão quente, né? Então, você molha e você vai limpar o bebê. Então, ele sai muito mais fácil. Não fica soltando pelo, que é a parte ruim do outro algodão, tá? Quando o bebê tá um pouquinho maior, água e sabão. Na pia mesmo. Ah, perfeito. Doutora, muito obrigada. São muitas as dúvidas. A gente tem, assim, olha, uma sequência aqui de perguntas enormes, mas não dá tempo da gente fazer todas. A gente quer agradecer seus esclarecimentos. Deu super pra gente esclarecer muitas dúvidas dos nossos telespectadores, principalmente. E até a próxima, viu? Até a próxima. Obrigada. E a gente fica por aqui nessa